Olá, meus irmãos, como vão? Estamos hoje aqui para mais uma aula da Escola de Crescimento, hoje com a disciplina de Seus Heresias. É um prazer, é uma alegria para mim poder participar desse curso mais uma vez. E trazer um tema que me agrada, assim, com bastante meu interesse, é um tema que ao longo dos anos eu sempre gostei de pesquisar e de ler a respeito. Não sou um especialista, né, de tantos grupos religiosos, né, porque é um tema muito diverso, muito amplo, né? Mas ao longo desses anos sempre procurei estar ligado nesse tema. É um tema que atrai a curiosidade, né, das pessoas, entender a sua fé e compará-las, né? É um exercício que nós fazemos o tempo todo com as coisas, né? Então, com a nossa fé, com o caminho que nós temos seguido, nós não fazemos diferente, né? Nós acabamos utilizando essa ação de comparar. E, de alguma forma, né, isso pode ser importante para afirmar a fé, né, principalmente aqueles que estão recém-convertidos ou que têm pouco tempo, né, na vida cristã, como também nos ajudar indivíduos, pessoas que nós percebemos que estão seguindo caminhos que não são os caminhos que o Senhor preparou, não é o plano de Deus para esse perca, né? Então, conhecer, né, o tema das heresias, mais do que algo que nos possibilite ferramentas de defesa, né? Defender a fé genuína, defender aquilo que o Senhor implantou e colocou nos nossos corações, é, acima de tudo, a possibilidade de ajudar outras pessoas a saírem de ilusões, de conhecerem a verdadeira vida que é em Cristo, né? Esse assunto ele é muito vasto, muito profundo, né? Nós vamos aqui fazer uma abordagem bem superficial, né, a nível de reconhecimento mesmo. Alguns de vocês estarão vendo esse vídeo, de repente até tem mais informações, eventualmente, antes das suas conversões, vocês eventualmente podem ter participado, podem ser próximos de praticantes de determinados grupos religiosos e até vão conhecer e conhecem mais detalhes do que serão apresentados aqui. Mas a intenção é instigá-los, motivá-los a continuar na busca de informações, sempre nos aperfeiçoando e crescendo, né? Como o nome da nossa escola já sugere, né? Todo o material que vou apresentar aqui, nesses dois vídeos, nessas duas partes da nossa aula, foi produzido utilizando a nossa apostila, a apostila que você recebe, né? Que tem mais detalhes, mais referências, mais alguns comentários lá escritos, e também muito material do ICP, né, do Instituto Cristão de Pesquisas. Você pode acessar o site do ICP, www.icp.com.br. Não falando como propaganda, mas como uma referência de um lugar que eu considero bom, né, para colher essas informações. Tenho adquirido materiais do ICP há muitos anos, tenho revistas, livros, vocês vão observar lá que tiver curiosidade de observar que tem cursos, né, tem livros bem direcionados, tem palestras, tem muito conteúdo voltado para a disciplina de apologética, né, que é essa disciplina de defender a nossa fé, né, de entender as diferenças, de como utilizar estratégias de refutação contra possíveis heresias e ensinos contrários à palavra de Deus. Tá? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Eu vou diminuir na sua tela, vocês já vão ver a apresentação que foi formatada aqui para a nossa aula de hoje. Eu quero começar, antes de tudo, lendo um texto da Palavra de Deus. Eu considero que é um texto extremamente relevante, né, ligado a isso que nós vamos falar. Está em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Estou com a minha Bíblia aqui de apoio. Eu vou ler esse versículo, acho muito importante a gente perceber a importância que Paulo colocou nesse assunto, né, nesse tema, né, quando escreveu aos Gálatas, e algo que vai nortear, né, os nossos comentários durante o nosso curso. Gálatas 1, 8 e 9 diz que, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado, né, dependendo da sua versão.
Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Irmão, essa palavra de Paulo é fantástica, né? Para nós começarmos aqui esse tema, né? Ele começa dizendo, olha, não adianta, ninguém pode afastar o cristão da verdadeira fé em Cristo. Nem que tenha uma manifestação espiritual, um anjo, um mensageiro supostamente celestial apareça para uma determinada pessoa, ainda que, nas palavras do próprio apóstolo, eles mesmos, né, os próprios apóstolos chegassem, eventualmente falando outras doutrinas ou ensinamentos diferentes do que Cristo deixou, diferentes da mensagem do Evangelho, que essa mensagem seja descartada, né? Essa é a grande mensagem desse tema, é a grande mensagem de Paulo nesse texto. Então, vamos adiante. Qual é o nosso objetivo aqui, né? Que está traçado para essa aula é que, né, todos nós, aí, ao término do nosso curso, a gente seja capaz de identificar pelo menos as principais características, né, algumas características de grupos religiosos, né, de grupos sectários, grupos que apresentam doutrinas heréticas, ensinamentos, né, contrários à palavra de Deus, né? Assim, além disso, o segundo ponto é que a gente seja capaz de reconhecer heresias, né, disseminadas, né, por qualquer grupo, ainda que seja religioso, aparentemente religioso ou filosófico, qualquer ideia que seja apresentada na sociedade, qualquer afirmação, qualquer ratificação de entendimento sobre o tema, para que a gente seja capaz de, de uma forma muito simples, de uma forma muito direta, perceber se aquele grupo, aquele ensinamento, aquela filosofia está falando algo que é contrário aos ensinamentos cristãos, à palavra de Deus, e com isso merece ser descartado, merece ser anátema, né? Como o nosso texto de Gálatas, que nós lemos há pouco. Bom, se nós vamos falar de seres heresias, nós temos que, de alguma forma, apresentar aqui umas definições. As definições são trazidas aí do CT. Vamos começar com o que são as seitas, né? As seitas são grupos, né, de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por uma ou por várias pessoas, né, construída de forma individual ou de forma coletivamente, mas que foge aos ensinamentos bíblicos. Isso nós podemos considerar uma seita. Independente do nome que ela carregue, né? Ainda que ela se auto-intitule igreja, ainda que ela se auto-intitule evangélica, cristã, que siga Jesus, se ela apresenta essa característica, nós podemos classificá-la como uma seita, independente da sua quantidade de membros também. A segunda definição, né, toda seita seria uma perversão ou distorção do cristianismo bíblico ou mesmo da rejeição dos ensinos históricos da igreja cristã. Então, ainda que eles abracem, aparentemente, um determinado grupo abrace, ou uma filosofia abrace os ensinamentos cristãos, mas faça isso de forma parcial, né? Ainda que aparente aceitar ou comungar a fé, mas quando ele começa a distorcer questões fundamentais, verdades fundamentais, e mais adiante nós vamos comentar um pouquinho sobre essa questão do que é fundamental para a gente identificar isso, esse grupo nós podemos considerar uma seita, né? Desde já uma reflexão que está colocada aqui, né? É que uma pessoa pode pregar uma doutrina não bíblica e não ser membro de uma seita. Pode haver falta de sabedoria, né? Pode haver desconhecimento, ou pode haver mesmo uma pessoa eventualmente está na igreja, ela se converte, mas ainda não tem ainda amadurecido, né, o conhecimento bíblico, não está amadurecido os conceitos da fé cristã, e eventualmente ela traz consigo, devido a experiências pregressas, a influência familiares, ou para outros motivos, né, ela pode estar ali e expor a sua opinião, fazer afirmações que não são afirmações bíblicas e estão inseridas, por exemplo, dentro da nossa igreja, né, dentro da igreja cristã, né, um deslize, vamos dizer assim, e apresentam ali doutrinas, ensinamentos, interpretações não bíblicas ou extra-bíblicas, né, sobre determinados assuntos, né. Nós temos que ter cuidado com isso, né, ter sabedoria de identificar essas situações, né. As diferenças bíblicas, né, a gente vai ler algumas eu vou só comentar para dinamizar aqui o nosso vídeo, né. Colossenses 2:22 fala da
a doutrina de homens, né? Então, homens podem criar ensinamentos e apresentá-los dentro da religião como ferramentas ou parte, né, de sacramentos ou de ações que o seguidor deveria atender na sua vida para que se mantenha dentro daquele grupo, né? E a invenção do homem, né? Deus não implantou daquilo como mandamento, como uma regra, né? Como um princípio, ou até mesmo na referência de Timóteo capítulo 4, né? Dizendo que há espíritos enganadores, né? Há doutrinas de demônios, né? Há doutrinas, ensinamentos, grupos religiosos, seitas que foram formados, né? Abertamente através das manifestações de espíritos demoníacos que levaram pessoas a apostatar da fé, a se desviar, a se afastar da igreja, da fé cristã, ou mesmo alimentou uma pessoa que já tinha um pensamento distorcido, né, a respeito da sua realidade, da nossa realidade, da humanidade em relação ao nosso Senhor, e a partir de uma manifestação começa a criar, né, ali uma nova religião, um novo ensinamento que não tem o apoio bíblico, não tem a ideia de Deus ali por trás. Na verdade, é uma artimanha do inimigo para enganar algumas pessoas. Veja bem, antes de detalhar, essa é uma ilustração que eu achei curiosa e traz uma descontração, mas que traz muitas verdades também, né? Mostrando aí seria uma armadilha, né? Muitas vezes, né, os grupos sectários, eles podem usar até mesmo a Bíblia, como eu disse, pode aparentar que comungam a mesma fé, tem um pensamento igual ao nosso, mas quando você se aproxima ou como a gente vai ver aqui mais à frente, você toca em pontos chaves, né, dos ensinamentos, você percebe que não é bem assim. Mas, naturalmente, eles estarão abertos a montar armadilhas para pegar aquelas pessoas que estejam, né, despercebidas, desatentas, né? Isso, né, é a importância de estarmos sempre alertas, né, quanto a isso, tá? Bom, misturando aí os conceitos de seitas e religiões, né? Bom, trago aqui algumas definições também de religião, para que a gente possa agregar aqui essas informações sobre o tema, né? Alguns exemplos, tá? Você pode pegar aí no dicionário, vai ver o fundamento da palavra religião, que é religar, né? Fazer a união aí do humano com o sagrado, digamos assim. Mas aqui algumas definições, né? Olha, a religião é um sistema qualquer de ideias, de fé e de culto. É importante a gente perceber isso, que alguns grupos, né, que a gente pode chamar de religiosos, eles, de maneira geral, não se reconhecem como religião. Eles dizem que tem apenas filosofia, são um conjunto de ideias, mas quando eles apresentam ideias, quando eles apresentam um sistema de crenças, e quando eles apresentam uma forma de se relacionar com a divindade, né, com o mundo espiritual, né, que a gente pode usar aí extrapolar aí a palavra culto, né, com esse sentido, nós podemos dizer que são uma religião também. Né? Não adianta esse grupo se negar a reconhecer que é um grupo religioso. Né? A segunda definição, né? A religião é um conjunto de crenças e práticas organizadas, formando um sistema privado, um sistema restrito, um sistema coletivo, pelo qual uma ou mais pessoas é influenciado. Veja que, se a gente pensar dessa forma, até algumas filosofias ou grupos de estudos, né, que não se propõe a ser aparentemente uma religião, de fato ele se torna uma religião, né? Muitas vezes até de forma aparentemente involuntária, né? Mas acaba se formando como uma religião. Isso faz com que as religiões proliferem, né? Imagina, né, na estimativa, né, que hoje existam mais de 10 mil religiões catalogadas aí no ambiente acadêmico, né? A estimativa é que até 2020, 2025, algumas estimativas que eu li sobre o tema, que a gente pode chegar em 15 mil religiões catalogadas, né? Então, lembrando que pode haver grupos que são tão pequenos ou sistemas de crença tão familiares, tão restritos, que às vezes não são catalogados, né? Ou em populações remotas, né? Pode não ser fácil identificá-los, né? Então pode haver mais, né? Mas catalogados tem mais de 10 mil, caminhando aí para chegar em 15 mil religiões. Vocês imaginem a diversidade
o assunto traz, né? Imagina, nós não vamos aqui nem ver, muito menos uma quantidade ínfima, né? Como eu disse, nós vamos comentar aqui sobre alguns grupos que são, de alguma forma, mais conhecidos, não só considerando a cultura brasileira, quanto o mundo, de maneira geral. Tá? Mas veja, além disso, né, além da quantidade, né, de religiões, imagina quantos deuses são considerados registrados ou conhecidos, né, juntando todas essas religiões. Né? Só no hinduísmo há 300 milhões de deuses catalogados. Né? Se juntar outras religiões panteístas, né, que têm uma visão de que Deus pode ser qualquer coisa, né, antecipando algumas informações, estima-se que pode chegar na casa de bilhões. Então, bilhões de supostos deuses. E nós aqui temos um privilégio, né, graças a Deus por isso, de nos relacionar com Deus verdadeiro. Né? Então, é muito importante entender a necessidade, né, das pessoas à nossa volta. Né? Por que será, né? Eu coloquei essa pergunta também para a gente refletir. Por que será, então, que tem tantas religiões? Por que tem tantos supostos deuses? Né? Por que tem tantas divindades espalhadas ao redor do mundo? Esse texto de Mateus 4 é onde diz que nem só de pão viverá o homem. Nós não podemos nos iludir, né? A humanidade percebe que é algo mais. Nem só do material vive o homem, nem só de comer, trabalhar para se sustentar e viver e usufruir dos recursos. Não é só isso, né? Não é só de pão viver, não é só do mundo concreto. Né? A humanidade deixa clara a sua percepção do mundo espiritual e da sua necessidade de se relacionar com ele. E daí é onde entra a igreja, é onde entra o Senhor Jesus e a mensagem transformadora de vidas que nós defendemos aqui. Olha só, eu trouxe 2 exemplos, né, quanto a essa questão das religiões e como às vezes elas são criadas de forma muito aparentemente acidental, né, involuntária, por assim dizer. Por exemplo, nessas 2 notícias, né, que eu estou reportando e projetando para vocês, uma é da igreja, em português, a igreja maradoniana, né? Então, se você talvez não conheça, né, talvez não esteja familiarizado com o esporte do futebol, mas Maradona é um ex-jogador argentino, considerado o maior jogador daquele povo, né? E o futebol é um esporte mais popular do mundo, né? Então mostra a sua importância, né? De pessoas que começaram, torcedores, né? Que começaram a se sentir tão atraídos, né? Como fã, né? Como seguidor, que chegaram ao ponto de criar um sistema de culto, de ideias de culto, que é a Igreja Maradoniana. Você pode pesquisar depois aí com um pouco de curiosidade, vai ver que eles consideram Maradona como um deus, né? Então é um homem que está aí, que vive ainda aí, um ex-atleta que se destacou, né, na sua prática esportiva, e algumas pessoas o tratam como uma forma de divindade, né? Para vocês verem como a humanidade se perde muitas vezes nesse vazio, né, nessa necessidade de se estabelecer com aquilo que é o mundo fora da realidade materialista. Essa outra notícia de baixo mostra uma religião inspirada, né, a religião de Jedi, os jedaístas, né, que é baseada num filme, sim, numa série de filmes, né, Star Wars, de Guerra nas Estrelas. Aí é uma franquia hollywoodiana de muito sucesso, de bilheteria, ao longo dos anos, né, já tem vários filmes, né, provavelmente você já deve ter visto algum deles, né? E são pessoas que foram tão influenciadas e gostam tanto desse filme, da história que ele apresenta, que atrai para si mesmo, né, aqueles dogmas, né, aquele pensamento apresentado dentro do contexto da ficção do filme, atrai aquilo para a sua vida como verdade e se estabelece como uma religião. Veja, né, 2 exemplos assim, muito esdrúxulos, né, de como as religiões às vezes são formadas, né, de como as pessoas estão perdidas, estão carentes, né, desse encontro com o Senhor, acabam se deixando levar por ideologias das mais variadas, né, das mais variadas formas. Veja, nós podemos agrupar, eu trouxe aqui alguma classificação, alguma coisa mais generalista, né, para a gente poder agrupar religiões, né? Nós podemos dizer
Essa é uma classificação colocada pelo Instituto Cristão de Pesquisa, né, como já citei anteriormente. De alguma forma organiza ali as religiões, né? Por exemplo, as classificações como animistas, né? Onde ela trata seres inanimados como uma divindade, né? Então, normalmente são religiões idólatras, né? Ou que são ligadas a questões esotéricas e religiosas, né? Então, considera que uma determinada pedra representa ali uma força sobrenatural, ou um determinado monte, ou rios, né? Elementos da natureza, né? Muitas vezes, ou objetos são considerados como possuidores de alguma determinada força sobrenatural, né? Religiões naturalistas, onde a divindade é a própria natureza, é a mãe natureza, né? A gente costuma ouvir muito isso. Ou, às vezes, elementos da natureza, né? Determinados animais, né? Ou elementos, né? Chuva, fogo, água, né? Então, usa os elementos da natureza também para tratá-los como forma de divindade. Uma outra classificação que a gente pode considerar é ritualistas, né? Então, são religiões onde a principal manifestação delas são estabelecer rituais para agradar ou para até controlar as ações de uma determinada divindade, né? Então, ela faz um determinado ritual para agradar aquela divindade, para obter um determinado objetivo para aquela pessoa, né? Acaba sendo uma forma de controlar o que aquela divindade vai fazer, né, para aquela pessoa, né? Então, são chamadas ritualistas, né? Uma outra classificação são as místicas, né? Onde elas colocam que o que seria mais importante são as experiências, né? Então, todo tipo de transe, meditação, né? Toda a questão que tira a pessoa ali do senso normal de controle da sua mente é considerada a chave, né? Da iluminação ou do aperfeiçoamento espiritual daquela pessoa, né? Uma outra classificação são as sacramentalistas, né? Onde elas estabelecem ali sacramentos que restringem, né? Criam mecanismos, né, de restrição, de forma que apenas as pessoas que praticarem determinados ritos, práticas ou ações podem se inserir dentro desse grupo religioso e assim podem ser as pessoas que alcançam determinado objetivo espiritual. A salvação, por exemplo, é um deles, né? Muitos seitas, elas não, a salvação é só quem pertence ao meu grupo, né? Esse grupo estabelece rituais para que a pessoa ingresse, né? Esses rituais são rituais extremamente condicionais e importantes para definir uma clara barreira daqueles que obtêm determinado privilégio espiritual ou não. Há outras classificações, legalistas, né? São aquelas de uma forma estabelecem códigos, né, para doutrinar, né, e reger a vida da pessoa. Normalmente estão muito ligados a questões filosóficas, né? Às vezes a maneira de viver, a maneira de se comportar, aquilo que é certo, é errado, né? Estabelecem grandes compêndios, né, sobre o que é certo e errado e o seu seguidor deve obedecer a esse código de vida, né? O outro grupo são as racionais, que pregam aí a filosofia, a ciência, né, assim, de tudo como grande base para tudo, né? Buscam experiências respaldadas, ou procuram respaldos aparentemente científicos para as suas ações, para a sua manifestação. Normalmente atraem ali pessoas que, de alguma forma, consideram a ciência como algo inerrante, né? E acabam misturando isso com os aspectos espirituais, isso para darem suporte às crenças que são defendidas por eles, né? Por último, o grupo a gente pode chamar de sacrificiais. Eu posso antecipar que, de alguma forma, a religião cristã, né, ela se enquadra como um tipo de religião sacrificial, uma vez que a salvação ou algum tipo de privilégio, de perdão, para alcançar alguma questão espiritual se envolve em sacrifícios. Na religião cristã, a nossa fé é que o nosso Senhor se entregou por nós de maneira sacrificial e plena, oferecer um sacrifício perfeito, completo, para nos trazer a salvação. Então, nós podemos dizer que nós, de alguma forma, estamos enquadrados aqui nesse grupo. Então, chegamos então às heresias, né? Como definir heresia, né? É qualquer tipo de doutrina não bíblica tipicamente difundida por grupos sectários. Eu coloquei tipicamente difundida porque a heresia, a origem da palavra heresia e da palavra seita, né? As duas palavras ela têm a mesma raiz, né?
mas em algum momento as derivações dos idiomas fizeram com que esses vocábulos foram criados de forma diferente. Acabou que a seita passou a ser mais usada quando se fala sobre um grupo, né? E a heresia mais sobre o ensinamento em si. Mas a heresia, né, pensando só como forma de ensinamento, não como um grupo de pessoas constituídas, né, ou como um sistema de ideias constituído, uma heresia ela pode ser apenas uma ideia, né? Então, um escritor apresenta uma ideia em um determinado livro e pode ser uma heresia. Uma pessoa vai dentro de uma mídia qualquer, uma televisão, um filme, num documentário, e apresentam afirmações, apresentam ideias, que podem ser ideias heréticas, né? Então, não necessariamente a gente vai pensar que a heresia está sempre inserida dentro de um grupo religioso constituído ali como base para ele. A heresia vai ser qualquer ideia contrária aos princípios bíblicos, né? A gente tem que observar que a cada dia surgem novas seitas religiosas, novas filosofias, que são aí as grandes responsáveis por todo tipo de ensinamento distorcido, né, eu posso dizer, sobre Deus e sobre o final dos tempos, né, sobre o futuro que é guardado para a humanidade. E aí, mais uma vez, ressalta a importância de estarmos prontos para refutar qualquer forma de ensinamento escuro, né? Exatamente isso do texto de Tito, né, colocado aí no 9, onde nós devemos ser hábeis, né, para guardar a nossa fé e também para defendê-la diante, né, de desafios, né, de pessoas que são contrários a ela. Bom, olha aí que figurinha interessante para mostrar o nosso papel. Temos que defender a igreja, temos que defender impedindo a entrada das heresias. Como essa figurinha, nessa ilustração, mostra que é o nosso papel sobre esse assunto, né? Esse é o papel de cada um de nós para que nenhum ensinamento distorcido, né, entre no seio da igreja, faça parte, né, do nosso ambiente, do ambiente do corpo de Cristo. Vamos então ver algumas características, né, das seitas. O que tipicamente nós conseguimos observar, né? Elas são isolacionistas. Isso é uma forma de controlar bem as pessoas, né? Então elas pregam que você tem que se afastar, né, de determinadas pessoas, de evitar informações, muitas vezes até que você tem que se retirar da sua vida, abandonar a sua vida para morar em locais isolados, né? Algumas seitas chegam a defender o isolacionismo nesse nível, né? Elas abrigam essas pessoas de alguma forma, formam um acampamento essas pessoas passam a viver, né, os seus membros passam a viver e vivem sob a tutela dos seus seguidores, dos seus líderes ali com um controle grande, né? Então passa a controlar seus meios de comunicação, notícias, informações, o contato com quais pessoas, o contato com qual literatura, né, ela pode acessar. Isso facilita, né, o controle da informação, né? Ela perde, né, a chance ali de ser confrontada com algo que não seria agradável para aquela seita receber no meio dos seus membros. Outra característica muito comum são as revelações próprias, né? São pessoas, né, normalmente os fundadores, né, mas nem sempre exatamente o seu fundador, muitas vezes são seus presidentes, digamos assim, seus principais líderes ao longo do tempo, vão apresentando novas ideias, novas revelações, supostas visitas especiais que ele teria recebido, especiais no sentido que um anjo teria aparecido, o próprio Deus teria aparecido novamente, teria tido algum contato, né, especial que ali teria revelado uma ideia, um ensinamento, e aí se constrói um livro, um guia de prática, uma mudança, né, nos costumes daquela pessoa viver. Isso também é muito comum, né, dentro das seitas. E outra questão também muito comum são as questões características apocalípticas, né? Sempre é fácil perceber, é fácil encontrar seitas que estão aí tentando adivinhar a volta de Cristo, seitas que estão tentando identificar a data do fim do mundo, né, quando o mundo vai acabar, a chegada do Armagedon. Usam até elementos bíblicos, muitas vezes, né? Usam referências, né, do livro de Apocalipse, né, para tentar aparentar que estão
interpretando as profecias bíblicas para aquele tema, né? E, infelizmente, estão ali propagando ideias de demônios, né? Ou doutrinas de homens, né? Com esses ensinamentos. E aqui eu vou trazer dois exemplos, olha, duas notícias, dois recortes, né? Que mostram um pouco dessas características, né? Principalmente nos pequenos grupos, nos grupos menores, né? Posso assim dizer. No primeiro, fala de um grupo que na Guiana, alguns anos atrás, essa notícia remete a alguns anos atrás, em torno de 40 anos, uma seita, né, o seu líder era foi um membro de uma igreja evangélica, mas em algum momento ele se perdeu, né, podemos assim dizer, e defendeu aí essas características, né, criou aí um isolacionismo, né, as pessoas deveriam se retirar, as pessoas migraram para esse acampamento, né, essa área controlada, né, e aqueles que deixaram, né, conseguiram deixar essa seita enquanto era tempo, eles falavam do extremo controle que era exercido ali pelo fundador, e em algum momento foi pregado o suicídio coletivo. Então houve uma matança terrível, né? As imagens são até um pouco fortes, né? Me perdoem mostrar, mas eu queria mostrar um pouco do perigo que isso representa. Então houve ali um suicídio em massa, né? As pessoas tiveram que se envenenar, mas há relatos também de pessoas que tentaram fugir e acabaram sendo baleadas, né? Foram mortas a tiro, né? Os corpos depois apresentaram essas informações, e também tinha características apocalípticas, né? Também baseado em revelações, supostas revelações do seu fundador, né? Na notícia, na parte de baixo, nós vemos aí uma notícia também que remete ao passado já um pouco menos distante, né? Mas já não tão próximo, né? Em 2011, uma seita que refez lá os cálculos e identificou ali quando seria o fim do mundo, né? A pena para eles é que o relógio está atrasado. Já se passaram 9 anos e nós estamos aqui, graças a Deus. E essas palavras não passam de perda de tempo. Mas o triste é que, infelizmente, algumas pessoas creem, pessoas se preparam para isso, às vezes mudam a sua vida baseado nessas previsões, e nem sempre é fácil de reverter os estragos, né, que uma seita dessa pode causar na vida de uma pessoa. Bom, como reconhecer, então, as seitas ou as heresias, né? Como identificar? Quero apresentar dois métodos, né? Como eles esse primeiro método, né, essa abordagem, ela é apresentada no ICP, tá? De você identificar 4 caminhos de distorção que esse grupo, que essa filosofia, né, essa heresia pode estar seguindo. E é fácil de lembrar, porque são baseados aí nos elementos matemáticos, né, nas operações básicas da matemática, adição, subtração e divisão, onde tipicamente esses grupos acrescentam, né, então a característica da adição, né, acrescentam doutrinas ou elementos condicionantes de fé. Por exemplo, né, a gente vai comentar um pouco mais à frente, mas uma adição, olha, você tem que crer na Bíblia, mas você também tem que crer nesses outros livros, né, esses outros ensinamentos, que eles também são indispensáveis tanto quanto a Bíblia, por exemplo. São exemplos de adição. A subtração é onde eles retiram alguma coisa, né? Então, por exemplo, eles creem em Deus, creem que o Senhor tem a salvação, mas eles creem que não é Jesus que salva. Eles não precisaria da obra de Jesus da salvação. Então, eles retiram uma característica importante da fé cristã. Ou a multiplicação, né? Pluralizam, né, alternativas. Olha, se você segue a Jesus, ok, mas se você seguir Buda, Maomé, Confúcio, algum outro líder religioso importante, qualquer religião, né, normalmente é uma abordagem ecumênica, né, olha, qualquer caminho vai te levar à salvação, né? Então, multiplicam-se as formas, né, de supostamente estar no caminho certo. A outra é a divisão, onde a fé é fragmentada e é restringida, né? Eles se dividem, né? Olha, você só é salvo, né? O discurso seria esse, você só é salvo se você fizer parte disso aqui, né? Então a fé fica fragmentada, restrita, dividida, né? Quase como uma propriedade daquele grupo, né? Você só atingiria um determinado êxito espiritual na salvação, em santidade, ou algum outro elemento, algum outro termo, né? Iluminação, aperfeiçoamento, seja lá como for, se você tiver essa determinada prática, se você fizer parte desse grupo, que normalmente é um grupo que é o defensor dessa ideia. Tá?
somando a essa abordagem de CP, eu quero colocar aí algo que vai te facilitar, pelo menos na minha visão, eu acho que facilita muitíssimo, simplifica muito, para você perceber o que é fundamental e onde normalmente as seitas tropeçam, onde as heresias, ideias propagadas tropeçam. Esses elementos, eu agrupei, criei uma frasezinha, digamos assim, uma maneira de facilitar a nossa lembrança, né? Essa frase, a Bíblia ensina como Deus nos trouxe a salvação através de Jesus. Os itens sublinhados, na minha visão, são os itens chaves para que a gente identifique se aquele grupo é um grupo de uma fé que nós podemos dizer que comunga da mesma fé que nós. Ou daquela ideia que está sendo ensinada, se é uma ideia herética ou se é uma ideia alinhada com os nossos preceitos cristãos. E aí nós vamos, né, detalhar cada uma dessas expressões um pouco mais adiante. Mas antes disso, eu tenho que fazer um abre aspas, né? Uma observação que nós devemos fazer quanto ao denominacionalismo, percebendo o que é fundamental na fé cristã. Essas 4 palavras sublinhadas também nos fazem perceber o que é realmente fundamental para nos unir com outros grupos, com outras igrejas. Como a gente comentou no início, alguma seita ela pode se auto-intitular igreja. E a gente pode se aproximar, a gente pode ser chamado para visitar, a gente pode receber, às vezes, uma pessoa que se auto-intitula participante de uma determinada igreja, ela vai te dizer que é irmão na fé, mas quando você entra numa conversa mais apurada, não é bem verdade. Então, é bom que a gente perceba o que é fundamental. A palavra de Pedro, 1 Pedro 4,10, fala que a graça de Deus é multiforme. Então, se nós tivermos, né, fomos bons administradores, né, bons dispenseiros da graça de Deus, nós vamos entender que a graça de Deus vai se manifestar na vida das pessoas com algumas diferenças em relação a nós. Mas se é Deus trabalhando na vida das pessoas, nessa igreja, nesse grupo religioso, alguns elementos não deixarão de ser percebidos, não deixarão de ser compreendidos. E aí nós vamos entender que, ainda que tenha uma diferença na forma de vestir, na forma de cultuar, né, nas músicas que são cantadas, ou em determinadas preferências, vamos dizer assim, daquelas pessoas, isso não, ainda que possa ser diferente da sua percepção, né, do seu gosto, vamos dizer assim, na prática espiritual, isso não representaria uma barreira para você tratar aquela pessoa como seu irmão na fé. Tá? Isso exige uma maturidade, né? Mas é importante que nós fazemos parte do corpo tenhamos esse equilíbrio. Vamos ali, então, comentar um pouquinho mais o primeiro elemento, que é a Bíblia, né, que está destacado. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E qualquer seita, qualquer grupo, qualquer ideia que apresente uma perspectiva onde a Bíblia ela é minimizada quanto à sua importância. Quando ela é tratada como um livro qualquer, como um outro, ou há outros livros, né, que têm a mesma autoridade do que a palavra de Deus. Ou pior ainda, né, quando alguém nega a sua veracidade, diz que é um livro de histórias adulterado, diz que é um livro que não presta para nada, é um livro desatualizado, né? Ou pior, quando, às vezes de forma tão sutil, né? Às vezes quando dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas distorce o seu conteúdo. Opa, então tenha cuidado, porque aí há um grupo herético, há uma heresia sendo apresentada para você, já está diante dos seus olhos. A palavra de Apocalipse 22, 18 e 19 diz que qualquer um que acrescentar ou eliminar as verdades contidas nesse livro merece todo tipo de condenação que é apresentado na palavra. Então, não podemos nos iludir com aqueles que acrescentam ou aqueles que eliminam elementos da palavra de Deus. Tanto de doutrinas quanto de parte. Alguns grupos religiosos até alteram o texto, né? Distorcem, né? Nós devemos ficar alertas quanto a isso, porque não são heresias, né? São grupos sectários e nós devemos
sabermos defender dessas questões. O segundo elemento, Deus, né? O que esse grupo, o que essa ideia, essa filosofia fala sobre o que é Deus? As distorções podem desnegar a sua existência, em alguns lugares, alguns grupos vão dizer que Deus não existe, né? Isso é uma ilusão da mente humana, né? Vão negar, né, o ateísmo, né? Ou vão apresentá-lo de uma maneira distinta, né? Vão confundi-lo, por exemplo, com elementos da natureza, vão dizer que a natureza é Deus, né? A natureza se criou, né? Veio o Big Bang, explodiu, tudo obra do acaso, a natureza, aleatório, né? E é isso aí, Deus é a natureza, né? Difundem essa ideia distorcida. Ou falam de Deus, né, mudando suas características, né? Eles negam a Trindade, por exemplo. Não, Deus é só Deus Pai. Deus, não, o Espírito Santo não é Deus, né? É uma energia, né? É um sentimento. Ou então, vamos dizer que Jesus não é Deus, Jesus era um homem bom, um profeta, honrado, mas negam, separam ele da Trindade, né? Ou humanizam seus atributos, né? Começam a dizer que Deus é o Deus do sol, o Deus da água, começam a misturar elementos de natureza. Normalmente, o caminho da idolatria, né, vai vir por aí, né? Começa a atribuir divindade a elementos fora da ideia central de Deus, né? E os textos aí que eu deixei aqui para você podem ler com mais calma, né? Vão refutar essas questões, vão reforçar isso aqui que eu falei. Por exemplo, Romanos 1:20, ali Paulo está dizendo que aquilo que se conhece, tanto das obras do invisível quanto do visível, quer dizer, tanto daquilo que é o mundo, todo o universo, toda a criação, né, mostra a ideia do ser criador, da divindade, né, é inexcusável, não podemos negar isso. Até o invisível, né, como eu disse lá no início, né, as pessoas sentem, né, essa proliferação de deuses e de religiões mostra que as pessoas percebem que há algo mais do que esse mundo material aqui. Não tem como negar essa questão, é isso que Romanos 1:20 coloca. Isaías 45:5 coloca lá na palavra do profeta, Deus dizendo que não há Deus além de mim, ainda que você não me conheça. Ainda que essa pessoa não tenha intimidade, que esse grupo não conheça ou não reconheça, mas é só o nosso Senhor, só Ele é o verdadeiro Deus, não há outro além dele, né? 1 João 5:7-8 vai falar, por exemplo, da Trindade, o Pai, a Palavra e o Espírito ali, Pai, Filho e Espírito Santo, apresentando a Trindade Santa, dizendo que eles são um. Então, esse atributo de Deus, né, da Trindade Santa, não pode ser deixado. Qualquer ideia, qualquer grupo, qualquer filosofia que fale contra isso está defendendo uma ideia herética, está defendendo uma heresia. A outra coisa é a salvação. Isso é muito sutil, né, essas questões, né? Porque há todo tipo de conversa para falar como uma pessoa deve ser salva. Então, se apresentam toda sorte de caminhos alternativos, né, formas de se iluminar, de chegar ali a um nível espiritual onde você não morreria ou não iria para um lugar de condenação, ou de etapas intermediárias, ou de boas práticas de caridade, ou de ter um determinado caráter, até condições não bíblicas, né, como apresentar determinados rituais, né, participar, né, condicionar a participação desses rituais para as pessoas salvas, que seriam salvas, ou até mesmo negar a necessidade de salvação, dizer que o céu não existe, o inferno não existe, e que ninguém precisa se preocupar com isso. Mas a palavra coloca aí essas duas referências de Atos, né, 4:12, onde diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus, não há outro nome, não há outro Salvador, não há outra forma de ter a remissão dos nossos pecados, a não ser através de Jesus. No texto de Efésios 2:8-9, ele fala que a salvação é por meio da graça, né? Então, é um favor de Deus, não há nada que o homem possa fazer para conquistar a sua salvação. É um mero ato deliberado, intencional do amor de Deus e da graça de Deus para a humanidade. Nada além disso é a salvação, a chave da salvação. Então, se um grupo apresentar outras condições, outros ensinamentos, essa ideia é uma ideia que é uma heresia. Nós temos que ter cuidado com isso. O último elemento aí dessa frase, Jesus,
Muitos atributos, né, são negados, é discutido muitos aspectos da vida de Jesus, né, ao longo das filosofias e dos grupos religiosos. E é um item-chave, né, entender o que esse grupo, essa religião fala, né, o que eles entendem que é a pessoa de Jesus, o que representam para eles, né? Nós vamos perceber que há muito questionamento dos fatos bíblicos, né? Então muitos vão dizer que ele não ressuscitou, né? Outros vão dizer que ele nunca esteve na Terra, né? Que Maria teve uma ilusão, né? Teve uma percepção, uma ilusão de como tivesse nascido, e foi ali uma ilusão da existência de Jesus, que ele seria um espírito envolvido, nunca teria tomado a forma do corpo humano, né? Ou ainda vão ter grupos que vão dizer que vão reduzir o papel de Jesus no plano de salvação. Vão dizer que ele foi apenas mais um bom profeta, um bom mestre, uma boa pessoa. Uns vão dizer até que ele falhou, né, porque a morte, né, dele na cruz foi o sinal da derrota, né, que ele teria sido derrotado ao morrer ali na cruz. Não é essa a verdade da palavra de Deus, né? E outros atributos, né? Por exemplo, nos textos aí de Atos 4:12, eu já citei anteriormente, fala da salvação somente através do nome de Jesus, então não há outro, né, caminho, né? Não há caminhos, né? Apenas ele é o caminho, a verdade e a vida, está na palavra. 1 Timóteo 2:5 fala que só há um mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus, então não há outros mediadores, nem a mãe, nem nenhum dos apóstolos, nem um ente querido que você possa ter que faleceu em algum momento, a palavra é bem direta. Só há um que faz a mediação entre Deus e os homens, e ele é o nosso Senhor Jesus. Né? Algumas religiões defendem que há outras maneiras de fazer essa mediação. Né? João 10:30 fala que Jesus e o Pai são um, né? Então afirma os atributos divinos dele, né? Não foi apenas um homem, não foi apenas um profeta, mas é o próprio Deus, né? Na forma do Filho. E o texto de Mateus 28:6-15 fala da ressurreição de Cristo, onde Tomé, né, descrente, né, sobre a ressurreição de Cristo, ali em estado, né, colocado pelo Senhor para tocar no lado. Toca aqui no meu lado, sente aqui o meu corpo, está vendo aqui a ferida, né? Esse texto mostra que a ideia, né, que Jesus não ressuscitou, ou que ele não teve um corpo físico, né, um corpo material, né, enquanto esteve aqui entre nós, é uma ideia totalmente deturpada. Tá bom? Nós vamos fazer aqui uma pausa e depois nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, aí começando então a falar especialmente de algumas religiões, né, entrando em exemplos de informações sobre as religiões e os grupos religiosos mais conhecidos. Tá bom? Fiquem com Deus.